TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Isso aí, pessoal, mais um Janela do Céu iniciando aqui para você conhecer mais uma pessoa, mais uma história com Cristo. E hoje quem tá comigo aqui é a Regiane Otsuka de Franca, São Paulo. E a gente tá longe, mas ela veio aqui para participar comigo e contar para vocês a história dela, todo o processo de conhecer o Senhor, como é que tava a vida dela antes de dar esse primeiro passo. Então já vou passar para a Regiane, porque ela é a melhor pessoa para contar essa história, né? Tudo certo, Regiane? Olá, boa noite, Deus abençoe, tudo certo por aqui, agora tá, né? Com Cristo sempre dá certo. E, bom, faz quanto tempo? Acho que mais de 5 anos que eu conheço o Senhor. E eu tava, né? Eu falo que tem gente que vem pela dor e tem gente que vem pelo amor, né? Graças a Deus eu vim pelo amor. Eu não estava sofrendo aflições, estava vivendo uma vida tranquila, né? A família estava tudo certo. Eu tinha acabado de casar, estava numa transição de carreira, estava num novo empreendimento. Então estava indo tudo bem. Só que sabe quando você sente que falta alguma coisa? Sim. Tem aquele vazio. E eu não sabia o que era esse vazio. E aí, né, Deus move tudo, né, para que a gente encontre ele. E eu tenho uma amiga de infância, e assim, a gente morava na mesma cidade, né, Cotia. Eu morava lá em São Paulo, capital, na época, e eu morava em Cotia, e assim, minha amiga de infância morava em Cotia também, mas fazia, acho que uns 2 anos que a gente não se falava. E um dia eu acordei pensando muito nela. Eu falei, nossa, preciso ver a Patrícia, preciso ver a Patrícia. E me deu uma coisa, eu liguei para ela, eu falei, oi, tudo bem, amiga? Quanto tempo? Você vai fazer alguma coisa hoje? Ela falou, tranquilo aqui. Eu falei, ai, vamos comer uma pizza, né? Ela falou, aí, eu levo vinho, né? Do jeito que a gente fazia antes. Na verdade, essa minha amiga, né? A gente era amiga, assim, de sair à noite, né? Do mundão lá, de juventude. E eu falei, tá, eu levo o vinho, a gente pede a pizza. E aí eu cheguei na casa dela à noite. E ela tava com um rapaz, e o rapaz tava tocando violão, tava tocando louvor, e ela tava com a Bíblia. E a Patrícia, assim, nunca foi, né, muito crente. E, na verdade, ela era meio que ateia. Sim. E eu falei, nossa, que coisa estranha, né? Eu não falei nada. Fazia muito tempo que a gente não se via. E aí eu não entendia, mas ela estava no bilhar, estava só ela e o rapaz. E aí ela falou assim: ai, amiga, fica aqui, a gente já está finalizando, né? A gente está aqui no estudo bíblico, num grupo de oração. Fica aqui com a gente. E aí, quando finalizar, a gente pede a pizza. Eu falei, tá bom, né? Achei estranho, mas fiquei ali quietinha, só ouvindo. E aí, quando acabou, né? O rapaz foi embora e fiquei meio sem entender, mas a gente pediu uma pizza, né? Tomando vinho. E aí a gente começou a conversar e pôr o papo em dia de 2 anos, né? E aí ela começou a falar que ela estava indo numa igreja, que ela tinha conhecido Jesus e que a vida dela tinha, né, mudado. E ela falava. E aí aquilo começou a fazer sentido, assim, né, para mim. Eu sei que a gente ficou conversando ali até 6 horas da manhã, a gente passou a noite conversando. E no Colocaram o final eu assunto fui em dia. colocando o assunto em dia. E aí, quando eu fui embora, ela me deu um CD, a Boa Nova, Salvação. E aí, ela me deu o CD e eu coloquei no carro e fui embora. E aí, quando eu coloquei aquele CD no carro, comecei a escutar, começou a me preencher aquele vazio que eu tava sentindo. E eu brinquei com ela, depois eu falei, eu tô furando o CD, porque ele acaba e eu volto, acaba, eu volto, acaba, eu volto. Eu já tava até decorando as falas, né?
Aí ela começou a me dar outros materiais, me deu um CD, me deu um devocional, e aí eu comecei a me alimentar, eu estava com fome da palavra, e eu não sabia, né, o que estava acontecendo, mas eu estava com fome daquela palavra. E eu comecei a buscar mais, né, do Senhor. Mas eu ainda tinha um preconceito Sim. de Crente, igreja. igreja, né? Tinha aquele preconceito de igreja. E aí ela falava, não, amiga, vamos lá na igreja. Eu falava assim, ah, tá, qualquer dia eu vou. E eu dava, né, saía Uhum. pelas beiradas, mas eu comecei a frequentar o grupo familiar na casa dela. Então, era toda terça-feira eu ia na casa dela e frequentava o grupo, conhecia o pastor, né? E aí eu ia. Mas na igreja eu não queria ir. E aí eu fui num evento, né, do trabalho, fui num evento que era lá em São Paulo, era num hotel. E aí ela me ligou um dia e falou assim, ai amiga, você não quer vir? A gente vai começar daqui a pouco o culto, né? E eu tava saindo desse evento. Eu falei, mas onde é? Ela falou assim, ah, é aqui no auditório da Pamplona, no hotel aqui na Pamplona, no Mercury. Eu falei, não acredito, eu tô na Alameda Lorena, eu tava do lado do hotel. Eu falei, nossa, mas da igreja aí? Ela falou, a gente faz os cultos aqui no hotel. Eu falei, então tá. Eu falei pro meu marido, né? Eu tinha falado tanto não para ela, eu falei, não, eu vou. Eu tô aqui do lado, né? Fui, porque era no hotel, não era numa igreja, né? Olha Sim. isso que a gente tem. E, e aí eu participei do culto, e aí tudo começou a fazer sentido. Aí eu comecei a ir no culto todo domingo. Ô, Todo Regiane, domingo. pra gente entender assim, esse vazio que tu sentia, tu sentia tristeza também ou era só algo assim, ah, tem algo que poderia estar diferente, podia ter algo a mais, ou tu sentia uma tristeza, uma dificuldade, algo nesse sentido? Não, a minha vida estava, né, sob controle. Isso Não é tinha. É interessante falar isso, né? Que realmente não estava sentindo isso. Porque às vezes a gente olha para pessoas que estão com a vida sob controle e pensa, ela não precisa de Cristo, né? Por que eu vou falar do Senhor para ela se ela tá com a vida boa, né? Não tá com problemas, né? Mas esse sentimento como tu tinha, né? Eu acredito que a maioria tem, né? Esse sentimento de falta algo, né? Eu não sei o que que é, mas falta algo. É verdade, é verdade. É super importante falar isso, né? Cristo, né? Na Bíblia fala que ele vem para os doentes, mas às vezes os doentes não têm sintomas. Tá escondido lá. Eu não tinha sintomas, mas eu não estava sã, né? Uhum. Tinha alguma coisa faltando para completar. E aí eu comecei a participar dos cultos, né? E logo em seguida eu já me batizei, enfim. Mas eu estava orando com meu marido, que ele me deixava na porta da igreja e depois ele ia me buscar. Uhum. Mas eu só orava, né? Aí até um dia que ele falou, eu vou entrar com você. Aí ele entrou comigo. E aí depois, né, tudo começou a acontecer. A gente lá no meu negócio, né? Eu tinha um negócio. E aí o pastor foi lá conhecer, foi orar pelo negócio. E aí a gente acabou abrindo um grupo familiar lá dentro do meu negócio. Que legal. E aí meu marido, né, começou a participar, lógico, né, ali do grupo familiar. E aí passou um tempo, ele falou, nossa, a Bíblia só fala de batismo, né? Que coisa estranha. Aí será que tem algum recado aí do Senhor, né? E aí ele foi batizado também, e a gente continuou, né, com o grupo familiar em casa, a gente mudou de lugar, e a gente continuou. E, e aí, o que mais? Eu ia te perguntar assim, nesse sentido, né, de que tu realmente não tinha uma necessidade específica, né, mas quando tu conheceu o Senhor, tu sentiu uma mudança na tua vida, no teu jeito de pensar, no teu jeito de reagir às situações no dia a dia? Sim, com certeza. Depois que eu conheci Cristo, muita coisa começou a mudar na nossa vida. Coisas que antes a gente tinha até mania de reclamar, né? Ah, acontecia alguma coisa, a gente reclamava. E a gente começou a glorificar a Deus, porque a gente sabia que ele que estava movendo tudo, né? Acidente de trânsito, que a gente estava viajando e de repente
me deu vontade de fazer xixi e estava 500 metros de distância do posto. E aí ele estava numa pista, ele tinha que mudar de pista para ir no posto, né? Eu falei, nossa, para ali no posto que eu preciso fazer xixi. Aí ele pegou, quando ele saiu da pista, teve um engavetamento na pista que ele estava. E aí eu lembro que a minha sogra estava no carro, e minha sogra é católica, e aí aí vem um carro para cima, e aí de repente o carro voltou. Eu sei que nós saímos ilesos ali da situação. Nós paramos no posto, né? Respiramos. Eu olhei pro meu marido, ele olhou para mim assim, alegres, né? Eu falei assim, glória a Deus, né? Graças a Deus que a gente, né, foi salvo aqui. E minha sogra lá, ai, minha Nossa Senhora, né? Na hora eu falei assim, Dona Ana, minha sogra, eu falei, Dona Ana, foi Deus quem livrou a gente, né? Mas, e ela estava toda apavorada e a gente estava feliz com aquela situação, né? A gente parece louco depois, né? Feliz com a situação. E aí, e de lá para cá aconteceram várias situações, né? De livramento, situações com saúde, uma situação bem forte para a gente foi o meu sogro. O meu sogro, assim, um dia ele passou mal. Na verdade, ele estava meio estranho, né? Estava sentindo algumas coisas, foi fazendo os exames, e ele acabou descobrindo que ele estava com um tumor no intestino, já muito avançado, e que não tinha mais o que fazer. Só que quando ele descobriu isso, ele tinha bronquite e asma, ele teve um acesso de asma e ele teve que ficar internado uma semana. Nessa uma semana que ele ficou internado no hospital, e a gente já sabia do tumor, né, e que já estava muito grave, e ele lá com aquela situação de asma, já com uma idade avançada, e eu falava, e o meu sogro sempre foi muito, ele não gostava nem que tocasse no nome de Deus, sabe? Sim. Ele não gostava muito. E aí eu falei para o meu marido, eu falei, eu tô sentindo que eu tenho que chamar o pastor para orar por ele. Aí ele falou, eu não tenho coragem, porque meu sogro é uma pessoa muito turrona, sabe? E ele ia expulsar o pastor, né? Na nossa cabeça, ele ia expulsar o pastor de lá. Porque ele, né? Ele era meio assim, meio grosseirão. E o meu marido falava assim, não, a minha fé é muito pequena ainda. Eu não tenho coragem de chamar o pastor. Aí eu com aquele sentimento, eu abri a Bíblia, tava lá, chama o pastor para orar pelos enfermos. Eu falei, tá aqui falando, eu preciso. Porque a gente não tinha coragem de orar por ele. Né? Aí eu falei, não, eu vou ligar. Aí eu liguei pro pastor, eu falei assim, olha, eu sei que eu tô passando por cima da minha autoridade, mas ele não tem coragem e eu tô ligando de uma oração. Aí o pastor falou assim, não, só testifica o que estava no meu coração. Porque eu já estava querendo ir no hospital orar por ele. Eu falei, então, aí nós marcamos de ir lá no hospital. Eu sei que no dia que eu marquei, o meu marido falou assim, olha, quando o pastor estiver chegando, eu vou embora. Eu não quero estar aqui junto, porque eu não quero passar vergonha. Eu falei, não, eu vou, eu acompanho. Eu vou, chego junto lá com o pastor. Só que aí eu bati o carro no meio do caminho. Mas não foi uma batida, né? Foi só uma batidinha assim, mas foi suficiente para me atrasar. Sim. E aí, quando eu cheguei no hospital, o pastor já estava indo embora. E eu não acompanhei, né? Eu falei, nossa, e aí? Né? Como é que foi? O que aconteceu? Já, né? Apreensiva, como foi a reação do meu sogro? Porque não estava nem meu marido, nem eu lá. Aí ele falou que ele subiu e naquela hora que o pastor chegou, ele foi fazer um procedimento que era para colocar uma máscara de ventilação. Então, o Senhor realmente calou a boca dele, né? Ele não podia fazer nada. Ele ficou, né? Não podia falar. E aí o pastor chegou e começou a conversar com ele. Ele ainda fez uma brincadeirinha, ele escreveu no papel, gente estranha não pode ficar no quarto, e mostrou assim, né? Aí a minha cunhada que estava junto falou assim, ah, mas ele é amigo do Wagner. Aí ele, não, é brincadeira. Brincadeira. Mas aí o pastor começou a conversar com ele, começou a falar de Jesus.
e ele perguntou: o senhor aceita uma oração? Aí ele fez assim com a cabeça. E aí ele orou pelo meu sogro, e depois da oração, o pastor perguntou: o senhor aceita Jesus como seu salvador? Aí ele fez assim com a cabeça. E aí o pastor foi embora. Uma semana depois, meu sogro faleceu. E aí lá e aí o pastor foi convidado pela família para fazer a oração no velório, e a família toda católica. E ele foi lá fazer a oração no velório, né? E tem uma parte da família do meu sogro que é cristã, e aí quando a gente contou o que tinha acontecido, né? Eles se emocionaram e falaram assim: nossa, a gente não Imagina. imaginou que ele fosse aceitar Jesus no finalzinho da vida, né? Porque uma pessoa tão dura de coração aceitar Jesus assim no finalzinho da vida É uma foi experiência muito. mesmo, né? É. E, Regiane, conta aqui pra gente também como é que foi esse processo de mudança no pensamento. Porque quando a gente não conhece o Senhor, a gente se supre de maneira diferente, né? Como uma pessoa vivendo, tu quer estabelecer tuas metas, tu quer fazer o que é necessário, né? Alcançar teus objetivos. E a gente não para pensar no que o Senhor quer, no objetivo de Deus, o que Deus tá falando dentro de mim. A gente acaba sendo muito independente, né? De uma maneira negativa. Porque, na verdade, a gente tem que depender do Senhor, né? E eu, com certeza, isso é uma mudança muito grande, né? Ainda mais como tu disse, que foi já era adulto, né? Já estava com a vida estabelecida e aí encontrou Cristo, né? É uma mudança muito grande, né? Nesse ponto de tirar essa dependência de mim mesma e colocar em Cristo, né? Para conseguir viver esse dia a dia dependendo do Senhor. Isso foi Cristo mesmo que foi colocando na nossa vida por meio de experiências. Então, eu e meu marido, nós tivemos tantas experiências com Cristo, né, para dizer assim: olha, sou eu que estou aqui, né, não é mais a sua decisão, é a minha. E várias coisas, a vinda da minha mãe para a igreja, Legal. os nossos negócios. Então, logo no começo, quando o pastor foi orar no nosso negócio, eu tinha como se fosse um sócio. Só que a sociedade não estava dando muito certo. Ele encontrou uma mulher, né? Não era casado ainda, só namorado, mas ela começou a interferir ali no nosso negócio. E o negócio era meu e dele, né? Não era nem do meu marido, nem da namorada dele. E aí ela começou a interferir, e isso começou a me abalar muito. E aí eu comentei com o pastor, por isso que ele foi orar. E quando a gente começou, né? O pastor começou a orar e a gente colocou o grupo familiar lá dentro do meu negócio. O pastor falou: agora é a vontade de Deus que vai ser feita aqui dentro. Eu falei: amém, eu creio, descansei. Eu falei: não, tudo bem, tá na mão de Deus e eu não vou mais sofrer com essa situação. Acho que não passou 2 meses, eles foram embora para o Nordeste. E aí eu comecei a entender. Eu falei: nossa, quando eu entrego para o Senhor, Ele resolve. Às vezes, Ele não resolve da maneira que a gente espera, É do jeitinho dele, né? mas, mas depois de um tempo, a gente começa a entender, né, que foi realmente o melhor, e que Deus só quer o nosso bem, o nosso melhor. Tive outras experiências também com Cristo, que não foi da maneira que eu quis, mas eu sei que foi da maneira que foi melhor, né? E que foi a decisão dele. Quando eu cheguei na igreja também, eu estava, né? Eu tinha acabado de casar e eu estava tentando ter filhos e não consegui engravidar. E aí eu descobri que eu estava com uma endometriose. E aí eu coloquei em oração, entreguei tudo na mão de Deus. Fiz uma primeira cirurgia que poderia ser decisiva para que eu pudesse engravidar. A cirurgia acabou, né? Não a cirurgia, mas assim, a situação que estava não deu certo. Eu tive que tirar as trompas, mas mesmo assim ainda tinha, né, uma chance ali de fazer fertilização. Ainda fiquei muito resistente à fertilização, mas eu entreguei para Deus, senti no coração que não era para fazer naquele momento. Continuei o tratamento, mas depois veio uma segunda cirurgia, onde eu tive que fazer a retirada total do útero.
Então, a minha expectativa, né, fosse que Deus ia me curar e que fosse me dar um filho. Depois de um tempo, né, assim, depois do que aconteceu, dessa decisão de ter que tirar o útero, eu passei por um momento, né, onde Sim, eu culpei Deus, eu fiquei magoada, né, tive aquela amargura, sim. mas depois eu fui, me reconciliei, pedi perdão para Deus e vi que, Uhum. né, Ele que está no controle de tudo, de todas as coisas. Mas no hospital, depois da cirurgia, eu tive uma experiência muito grande com o Senhor. Foi bem no meio do Covid, então eu não podia ter nenhum acompanhante comigo no quarto. Sim. E eu fiquei completamente sozinha. Completamente não, né? Fiquei com uma pessoa no quarto, era enfermaria, tinha uma outra moça que estava do meu lado. E eu sou uma pessoa muito falante, né? Eu faço amizade com as pessoas, sou muito comunicativa. Eu falei, não vou ficar sozinha, ela não vai ficar sozinha, a gente vai ficar junto, né? E a gente vai se ajudar aqui. Mas ela não falou comigo em nenhum momento, eu tentei ainda conversar e ela não quis papo. Ela tinha feito uma cirurgia da coluna, ela não podia nem levantar da cama. Então, a primeira experiência que eu tive, né, eu vi assim o estado dela de abandono da família, Uhum. porque o meu marido conseguiu, ele foi me levar as coisas que eu precisava, conseguiu entrar no quarto, me deu um beijo, depois foi embora e só voltou para me buscar. Ela não estava nem com as coisas dela, porque a família não tinha levado as coisas dela, ela estava realmente, né? Sim. Ninguém ligava, enfim, eu percebi isso. Percebi que era uma pessoa bem amargurada, Uhum. mas, né, estava ali em Sim. oração por ela, Uhum. porque eu estava numa situação até que melhor, né? Vamos dizer. E aí era para ficar 3 dias. No terceiro dia, a médica falou assim que tinha dado uma alteração no exame de sangue, que ela ia precisar de mais alguns exames, que eu ia ficar mais um dia. Né? Se precisasse, eu ia ficar mais, mas que Uhum. naquele momento eu não ia receber alta. E eu entrei em desespero, eu já não aguentava mais ficar ali, eu não conseguia comer porque eu estava sozinha, eu tinha que tomar banho sozinha, tinha que colocar meia de compressão sozinha, com ponto. É, foi bem assim complicada essa minha estadia, mas eu olhava para ela e falava: não, eu agradeço pela minha situação, né? E, e aí eu entrei em desespero e peguei, liguei na TV Menorá e só fiquei escutando oração e louvor, oração e louvor, oração e louvor. E naquele dia tinha um grupo familiar em casa, eu conectei, eu participei, né, virtualmente do grupo familiar. E antes de começar o grupo familiar, eu perguntei para ela se ela não queria participar. Uhum. Falei, olha, a gente tem um grupo de oração, né? Acho que a gente está aqui nesse momento, precisando de uma palavra, precisando de uma oração, né? Quer participar? Eu coloco aqui, a gente participa junto. Ela falou, não, melhor não. Falei, amém, né? Mas o tempo todo eu orando por ela. Sim. Eu orei muito por ela, no grupo familiar, eu fui, orei por ela, e eu estava lá escutando louvor e oração, e ela tinha que andar. Só que o fisioterapeuta tinha esquecido, era para ter passado uns 2 dias, e o fisioterapeuta não passou. Ela tinha que andar para levar, para ter alta, né? E a alta dela também atrasou, porque ninguém foi lá Sim. andar com ela. Enfim, e eu lá em oração. E aí teve um momento que o fisioterapeuta chegou e andou com ela no quarto, até eu me emocionei, né? Agradeci a Deus por aquele momento, por ela. E aí, logo depois, né, que ela falou que não, melhor não participar, eu falei, mas você acredita, né? Qual que é a sua crença? Aí ela falou assim, eu sou do candomblé, alguma coisa assim. Eu falei, amém. Mas continuei orando por ela, né? Então, aquela experiência, né? Contando assim, é tão difícil contar, mas o sentimento que eu tive naquele momento, primeiro que era um desespero por ficar, mas logo depois o Senhor já me supriu com uma paz Uhum. que eu só ficava orando por ela naquele momento, eu já não me Total. importava mais comigo. Uhum.
né? Então, são várias experiências, né, que o Senhor me dá para testificar que Ele está ali. Essa caminhada com o Senhor é assim, né? Não é feita de um ponto exato que aí me transformou totalmente e agora eu sou a pessoa que sou hoje, né? A verdade é que a gente passa todos os dias por pequenas experiências que vão firmando o nosso coração em Cristo, né? Uns têm uma caminhada um pouco maior, outros um pouco menor, mas todo mundo tá nesse processo, né? De encontrar o Senhor no dia a dia, né? De encontrar o Senhor que tá dentro de nós, né? E esse é um passo importante da nossa caminhada com o Senhor, ficar um pouco na solidão, né? A gente precisa, para começar a ver Cristo que tá dentro, porque aí é o nosso socorro, né? E também para ter esses olhos também voltados para quem tá em volta que precisa do nosso auxílio, né? Por mais que seja, como tu contou a situação, a pessoa não estava aberta a esse auxílio, né? Mas a nossa maior arma é a oração mesmo, né? A gente pode fazer isso pelas pessoas. E me chamou a atenção aí na tua história, como o Senhor também colocou essas pessoas para dar esse amparo, né? Porque como tu iniciou ali a história, né, que foi uma amiga de muito tempo, né, que falou do Senhor pra ti. E aí tá a importância da gente falar do Senhor pras pessoas, né, pra falar pra pessoa que tá do teu lado no hospital, fala pra tua família, né, mostra em atitudes que o Senhor mudou a tua vida, porque isso faz uma diferença, né, como tu disse, do momento que tu começou a se posicionar em relação a Cristo, a ser cristã, o Senhor mesmo foi ajeitando aquilo que ainda precisava, né, foi abrindo os caminhos, fechando onde deveria ser fechado, e isso é maravilhoso ver isso na nossa vida, né, Regiane? É verdade. E lá no meu negócio mesmo, né, quando eu iniciei a caminhada, eu atendia muitas pessoas. Eu falava com muitas pessoas todos os dias. Então, no meu negócio, eu servia o almoço. E eu conhecia todas as pessoas que iam lá almoçar comigo. E muitas vezes, e era cheio de gente. E aí, por muitas vezes aconteceu isso. De repente, sumia todo mundo ia embora e ficava uma pessoa. E aí essa pessoa virava para mim e falava assim: Ah, posso conversar com você? E eu sentava do lado dela e ela começava a me contar. E ela falava assim: Eu nem sei por que eu estou te contando isso, mas eu precisava falar com alguém e eu achei que você fosse a melhor pessoa. A pessoa nem sabe por quê, né? Uhum. É o Senhor que Mas coloca. é o Cristo que está ali, né? E aí eu sentava com ela, já tinha a minha Bíblia ali, pegava a Bíblia, lia a Bíblia, uma Que bacana. passagem, né? Falava da palavra do Senhor, entregava o material. E fiz isso várias vezes ali, Com certeza. né? Isso Então, é um processo de crescimento nosso, de quem tá à nossa volta também, né? Regiane, a gente tá chegando no final, mas eu vou deixar uns minutos pra ti dar um incentivo para as pessoas conhecerem o Senhor também, né? Porque quando a pessoa não deu esse primeiro passo com Cristo ainda, às vezes é difícil da gente falar, olha, mas é muito bom por isso, por isso, por isso. Cada um tem que ter essa experiência com Cristo, né? Mas então pode deixar um incentivo àqueles que ainda não decidiram conhecer o Senhor, né? Ou aqueles que pensam que não precisam do Senhor, né? Que tu deixa aí mais um incentivo além desse teu testemunho já. e aí eu pensei numa passagem, né? Me veio uma passagem agora e eu fui procurar e eu abri exatamente nela. E eu vou ler essa passagem aqui. Então, é Tiago 1:2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Ela até tá grifadinha, porque essa palavra me acompanha muito. Uhum. Na nossa vida, né, a gente sofre por aflições e não tem maneira, né, nem Cristo vai nos afastar das aflições, mas é através das aflições que, primeiro, Cristo se revela, né, e testifica que Ele está com a gente, que nós não Verdade. estamos desamparados, e isso fortalece cada vez mais a nossa fé e nos faz crescer, Verdade. né? Crescer espiritualmente, crescer como cristãos e estar mais próximo de Deus. A cada pressão a gente fica mais próximo do Senhor, né? Então, depois que eu conheci o Senhor, todas as aflições, não é que não vai doer, Uhum. né? Dói de qualquer forma,
Mas quando a gente tem Cristo, é uma dor leve, a gente recebe uma graça, e é inexplicável a paz que a gente tem que passar por essas aflições, até a gente chegar nesse nível, né, de passar por alegrias, né, passar com alegrias pelas situações. Então, é uma vida muito mais tranquila com o Senhor. Para quem ouviu o testemunho, né, já viu que com o Senhor tem provas, tem tribulações, mas é um fardo leve, né? Como a Regiane contou aqui, É um fardo leve. o testemunho dela, né? Não só internamente, mas dentro de casa, na nossa convivência no dia a dia com as pessoas, né? Tudo o Senhor vai sustentando e vai fazendo a vontade dele se estabelecer na nossa vida, né? Se você ouviu o testemunho aqui da Regiane, né, e lembrou de alguma pessoa que tu conhecia antes, muito tempo, e tu nunca falou do Senhor pra ela, né, que fica um incentivo aqui do testemunho da Regiane, que foi uma amiga, né, há 2 anos já que não se falavam, e ela contou de Cristo, né, contou o testemunho dela pra Regiane, e isso fez uma transformação na vida dela, né? E é isso que a gente precisa fazer, né? Passar adiante a nossa experiência, o nosso testemunho, para que Cristo também tenha a oportunidade, né, de chegar a muitas pessoas que ainda estão esperando essa transformação nas suas vidas, né? Então, se você viu o testemunho aqui, se sinta incentivado a falar de Cristo, né, para mais pessoas. Regiane, muito obrigada por dar o teu testemunho aqui para nós. Eu que agradeço a oportunidade e de dar esse incentivo, né, para as pessoas que ainda não conhecem Cristo, porque realmente, né, a vida muda. Né? Então, agradeço a oportunidade e Deus abençoe a todos. Muito obrigada e muito obrigada a todos pela companhia. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.